O nosso sistema educacional, ele foi criado para padronizar e não capacitar. Fomos ensinados a memorizar informações, mas não a questioná-las. Em nossas mentes, fomos ensinados a guardar títulos, fórmulas, dados, mas não criar significados. E ao final nos tornamos trabalhadores, consumidores, que estão conformados de forma passiva pelo conforto e pelo desejo. É isso que constantemente eu vejo as pessoas falando sobre o sistema educacional. Só que eu vejo as pessoas tendo uma visão sobre o sistema de ensino que é totalmente falho. E em algumas coisas ele é realmente falho. Só que qual que é o grande problema disso na nossa vida? Quando nós falamos que o nosso sistema de ensino é falho e ficamos por aí. Esse é o grande problema. Então, seja bem-vindo ao CIF, Clube de Inteligência Financeira. Aqui é o professor Alex e no CIF eu te ensino a ter uma vida financeira equilibrada e cheia de virtudes. Nós estamos aqui no segundo vídeo da série O Controle do Sistema pelo Prazer. E nesse vídeo eu vou falar sobre o sistema de ensino brasileiro. Eu vivo no chão da sala, né? Então eu tenho propriedade para falar sobre a educação em si. Sou professor há 12 anos e o que eu percebo? Na minha introdução, eu falei sobre a questão da padronização. E, de certa forma, isso é uma verdade. O sistema foi criado justamente para padronizar até mesmo alguns conhecimentos. Por isso que nós temos a educação básica, que é chamado base do conhecimento. E depois nós temos ainda dentro da educação básica o nível médio. E nesse modelo tradicional de educação, nós somos levados a memorizar algumas coisas, algumas fórmulas, até mesmo eu que sou professor de matemática, a tão famosa fórmula de Bhaskara, e não criamos alguns significados. Isso também é uma verdade. Por quê? Porque dentro do intelecto tem coisas que você só irá conseguir relacionar devido às experiências vividas, ou até mesmo com um grau de maturidade. E quando você não consegue ter esse nível de experiência ou a maturidade, em si, principalmente no estudo da matemática, você terá que realmente memorizar a nossa tabuada, ok? Qual que é o grande problema em si? É que nós constantemente vemos pessoas falando que o ensino tem que ser lúdico, que tem que ser divertido, que o ensino em si ele tem que ser prazeroso e, de certa forma, personalizado. Qual que é o grande problema nisso que as pessoas muitas vezes não conseguem ver à frente? Vamos começar lá pelo sistema ser prazeroso. No nosso vídeo, nós estávamos falando que Huxley já dizia que uma forma de controle da população é através do prazer. E esse controle é muito mais eficiente do que até mesmo o medo.
Só que perceba que quando a gente acha que o ensino tem que ser só voltado ao prazer, ao lúdico, nós estamos colocando isso porque uma criança que desde criança, desde o seu princípio ali, desde o quando novo, é acostumada a só sentir prazer, né? Qual que vai ser o problema? Quando essa pessoa tiver que enfrentar a dureza da vida, ela não terá casca, ela não terá uma proteção e muito menos inteligência emocional para lidar com a frustração. Porque desde cedo foi dosado somente prazer na vida dessa criança. Ah, então a educação tem que ser difícil? Não. A educação, ela tem que preparar a pessoa para a vida e para a realidade, não para um mundo distópico, onde nós viveremos em um conto, né, de fadas moderno, porque antigamente os contos de fadas tinham dragões. Hoje a pessoa é amiga do dragão no conto de fadas. Então perceba que nós estamos caminhando para cada vez mais um mundo onde tudo é permitido, tudo é relativo, a arte se torna relativa, a educação se torna relativa, e com isso nós perdemos o conceito do que é verdade. E qual que é o grande problema da nossa educação? E agora vem uma parte que é uma crítica ao nosso sistema. O nosso sistema, ele não está preparando, sinceramente, o jovem para o futuro atual. O futuro onde ele tenha que conviver com a inteligência artificial. Eu percebo isso até mesmo nas aulas de matemática, a dificuldade que os estudantes têm em desenvolver contas básicas. Por quê? Qual que é o problema aqui? Antes, nós vivíamos num mundo onde você tinha que memorizar. Hoje, com a inteligência artificial, nem sequer o trabalho de memorizar as pessoas estão tendo. Então, se eu tenho um cálculo para fazer, ao invés de eu tentar se esforçar para entender aquele processo, eu vou lá e jogo no chat GPT, ou no Braille, ou em algum aí que vai te dar a resposta. E com isso, qual que é o grande problema? A inteligência artificial está cada vez mais crescendo e sendo estimulada, enquanto o cérebro do estudante não. E com isso ele está perdendo um processo de memorização, ele não está conseguindo aprender e não se sente preparado para a vida. Então perceba que até mesmo essa situação de deixar tudo mais fácil para o aluno é altamente prejudicial. Uma outra coisa que eu nisso eu até concordo, só que o problema é que nós não estamos preparados para isso, ok? A questão de não reprovar mais estudantes. A gente vê constantemente isso, né, como os estados solicitando aos professores para que o estudante não seja retido. Até mesmo para economizar, né, com a educação. E por que eu sou também a favor disso? Só que daí vem o problema. Por quê? O estudante, ele gera um custo para nós, trabalhadores. Ele está sendo levado a uma escola, né, onde tem o custo de energia, de água, com os profissionais, tem tudo isso. E se o estudante está lá e não está aprendendo, ou seja, não está nem sequer memorizando aquele conhecimento, então para que retê-lo? Para que ficar segurando essa pessoa
naquela situação. Então, até por isso que eu às vezes falo com os estudantes, qual que é o objetivo da reprovação? Muitas vezes as pessoas só olham a parte negativa da reprovação, mas a reprovação em si, ela te permite você ter a oportunidade de ver novamente aquele conteúdo. E para você, pai, né, que está assistindo esse vídeo, ou até mesmo para você, estudante, me diga, qual foi a última vez que você voltou nos seus cadernos antigos para fazer uma pesquisa, para aprender alguma coisa? Provavelmente a resposta foi nunca. Então perceba que o problema do nosso atual sistema é que ele está fazendo com que as pessoas se tornem passivas e não ativas. E nem é uma situação da crítica em si, mas o problema é que nós vivemos num mundo onde o sistema já dominou as pessoas. E quando o sistema já dominou, as pessoas não têm mais motivação para isso. Daí vem alguns influenciadores falando que o sistema é falho. Na verdade, o sistema educacional, ele está falho por quê? Para atender algumas necessidades. E quando a gente propõe isso em sala de aula, falando para o aluno que se ele desistir, o sistema já ganhou, ele fala, para que eu vou estudar? Os influenciadores estão falando que isso daqui é falho, que isso daqui não tem objetivo nenhum. Então perceba que a revolta do aluno só pela revolta também não resolve nada. Então, qual que é a solução para resolver esse problema? A solução para resolver o problema é a pessoa complementar os seus estudos. Pensa a escola como um laboratório, onde você vai lá para desenvolver a sua disciplina, porque muitas vezes não vai ser tão legal, mas você vai lá porque você é uma pessoa que está buscando a disciplina. Você vai para a escola buscando conhecimento e não nota. O aluno que vai para a escola buscar nota, ele vai fazer de tudo para conseguir essa nota, inclusive colar, trapacear. Então, esse é um dos problemas. O estudante está indo apenas por aquele número, aquele peso, que muitas vezes nem significa a sua aprendizagem. Então, aqui fica a situação. O sistema tem que melhorar? Tem que. Mas, o que nós precisamos é que as pessoas que estão nesse sistema também queiram melhorar. Porque não adianta você culpar o sistema e não fazer a sua parte. Não querer mudar, querer transformar. E nisso eu vejo a situação dos estudantes, onde qualquer nível de dificuldade eles já desistem, ok? Então, para mudar esse sistema, tem que começar comigo, como professor, como você, como aluno, ou como você, pai de um aluno, onde tenha que estimular esse estudante a cada vez mais querer aprender. E quando ele, tiver essa oportunidade de ver mais de uma fonte, ele irá se tornar crítico. Porque o bom professor, como eu estava conversando com o meu estudante Davi, não é aquele que te dá respostas, mas aquele que te ensina a pensar. Então, se você quer dar mais um passo na sua inteligência, eu te convido a se inscrever aqui no canal, Seja um inscrito e ajude a propagar esse vídeo a mais pessoas. Porque, como eu disse, não adianta criticar o sistema se você não está disposto a passar pelo processo
né, de muitas vezes ter que fazer a mais. Então, forte abraço e nos vemos no terceiro e último vídeo da série O Prazer Dominando o Ser Humano, o Sistema.